aqui hoje, adorando e glorificando o nome do Senhor. Nós queríamos fazer alguns avisos rapidamente. Você deve ter recebido pela manhã o nosso boletim. E eu trago ali um breve relatório daquilo que a igreja tem promovido, tem feito nos últimos 3 anos, 3 anos e 9 meses e alguns dias, né, de pastorado atual. E nós chamamos a atenção porque se nós considerarmos, se olharmos a situação econômica e financeira da igreja, se nós considerarmos o número de membros atuantes e frequentes, nós só temos que dizer uma coisa, que até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o seu nome. A partir do dia 15 agora de março, o pastor da igreja estará tirando algumas férias, são 15 dias que vão estar ausentes. Assume a presidência da igreja interinamente a pastora Terezinha, conforme determina nossos estatutos. Algumas irmãs têm estado aqui na igreja todas as quartas-feiras para orar, para buscar o Senhor. E para que não haja nenhum desencontro dessas irmãs que estão aqui todas as quartas-feiras, a partir de 7 horas, orando, buscando o Senhor, a mocidade passará a reunir na quinta-feira e não na quarta. Quarta-feira à noite é um dia que as irmãs elegeram para estar aqui orando, buscando ao Senhor, e nós não queremos desencontros, né? Gostaríamos que os irmãos da mocidade nos entendessem, mas nós precisamos preservar esse grupo de oração, porque é a oração que tem sustentado esse ministério, nós temos certeza disto. Os irmãos da mocidade também, através do seu líder, irmão Rafael, o pastor Rogério, se quiserem usar outro dia, poderão fazê-lo quinta-feira, segunda-feira, sexta-feira, mas vamos preservar a quarta-feira, porque está havendo algum desencontro, não queremos que isso aconteça sempre. Gostaria de convidar a igreja para que abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 13 até o verso 12 até o verso 17. Livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 12 até o verso 17. Assim diz o texto sagrado: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Deus querido, essa é a tua palavra, ó Pai.
Pedimos, Senhor, que Tu fales aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queremos falar nessa manhã a respeito de hipocrisia. O que você entende, o que podemos entender por hipocrisia? Segundo os entendidos, é querer aquilo que não é, querer ser aquilo que não é. Propositadamente ensinar e fazer aquilo que você não fez e que você não faz e nem pratica. Hipocrisia é ensinar a igreja a não cobiçar, não roubar, não prostituir, e fora do altar, praticar a imoralidade, a mentira, o roubo, o direito das viúvas e dos órfãos. Jesus Cristo certa vez falou aos discípulos dizendo, aos escribas dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Você chega no cemitério e você vê quantos mausoléus, quantas coisas tão bonitas, né? Principalmente esses cemitérios mais antigos. Nós vemos lá catacumbas feitas de mármore, de granito. São aparências, quando na realidade, lá dentro, por dentro, existe a podridão de ossos. O texto que nós lemos fala a respeito da igreja de Pérgamo. E Pérgamo era como que o quartel-general do inferno. A imoralidade, a idolatria. E é interessante notarmos, irmãos, que a palavra de Deus, nós vemos quase sempre a palavra de Deus é dirigida aos seus. Você já parou para pensar e analisar e ler, estudar o livro de Coríntios, por exemplo? É no livro de Coríntios que você vê a prática e o exercício de todos os dons espirituais. Eu disse todos que a Bíblia menciona. Mas todavia é nessa mesma igreja que o pecado avassala, que o pecado entra, que o pecado domina, a idolatria, a imoralidade. E muitas vezes a idolatria na Bíblia se refere à adoração de outros deuses, como também a palavra imoralidade muitas vezes também significa a ligação do povo de Deus com outros deuses. E nós começamos a perguntar, qual que é a promessa de Deus? Por que uma espada de dois fios? E se banir a idolatria, e se banir a imoralidade, será que nós vamos ter uma igreja santa, uma igreja pura? Seria só esses dois pecados que seria marcante na igreja e capaz de fazer com que a igreja não prossiga no seu conhecimento da palavra e de Cristo? Uma espada de dois fios é porque Jesus Cristo Ele tem poder sobre a vida, Ele tem poder sobre a morte. Nós precisamos muitas vezes entender e estarmos alertas para uma grande verdade. Deus não se molda, Deus não se conforma
com o pedido, com o desejo da igreja, com a fase da igreja, com o serviço da igreja. Deus não está preocupado em amoldar-se. Deus é Deus. Deus é Deus e Deus é soberano. Deus não pergunta o que Ele deve fazer, Ele faz. Deus não pergunta o que você quer, mas Ele faz a sua vontade e exerce o seu domínio neste mundo, quer o mundo queira, quer o mundo não queira. Deus continua sendo Deus. Deus manda chuva em abundância em Santa Catarina e no sertão nordestino, uma seca de anos. Em cidades como São Paulo, as ruas estão sendo alagadas pela intensidade de chuvas. E nós aqui em Belo Horizonte ficamos quase 4 meses sem ver a chuva. Por quê? Porque Deus é Deus, e Deus não está se moldando, Deus não está dentro daquilo que você cerca e quer que Ele esteja. Deus não se conforma a nenhuma redoma. E a igreja precisa entender que precisamos entender e aceitar e fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás é chamado o príncipe deste mundo, em João 14:30. Pérgamo era tido naquela época como a sede do governo de Satanás. É isso que nós lemos, não é? Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste na minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Veja, irmão, o seguinte, olha a palavra, eu sei das tuas obras e onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás. Veja, os irmãos, que o trono de Satanás está no meio da igreja. E quantas vezes vemos Satanás atuando? E quantas vezes vemos Satanás tirando da igreja almas preciosas? E muitas vezes a igreja assume uma atitude hipócrita. Determinado pastor, que a ética não nos permite citar o nome, pregava abertamente a indissolubilidade do casamento e dizia de certa forma o seguinte: olha, se você é divorciado, você vai para o inferno. Como que Deus não tem poder para perdoar pecados. Mas um dia a hipocrisia dele caiu por terra. Por quê? 2 dos seus filhos se divorciaram e casaram-se novamente. A hipocrisia avassala muitas vezes o nosso meio e nós ficamos querendo ser santos. Lembro agora do pastor Ademir dizer aqui, só faltou ele dizer, eu sou santo, 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 3 vezes santos. A igreja precisa entender que Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus é o Criador do mundo, não de você, mas do mundo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, diz a palavra de Deus. A igreja de Pérgamo tinha uma situação muito difícil. Existia infiltrada no meio da igreja de Pérgamo os nicolaítas. Nicolaítas são discípulos de Nicolau, um daqueles discípulos, daqueles apóstolos escolhidos em Atos capítulo 6. De Balaque, o homem trouxe para o meio da igreja a doutrina de culto a vários deuses, porque porventura se o seu Deus não atender, quem sabe o outro Deus atende. Zeus, considerado o maior da idade grega,
Na igreja ali chegou, naquela cidade chegou a ser construída um trono para Satanás. Esculápio era outro deus, o deus da cura. E quantas vezes nós vemos crentes que saem da igreja procurando cura? Meu irmão, a cura não está na igreja, a cura está no poder do sangue de Jesus. É o poder que existe no sangue. Quantos crentes andam correndo atrás de profecia aqui e acolá? Muda de uma igreja, hoje está aqui, amanhã ele está na outra. Porque alguém disse outro dia, na sua igreja tem milagre? Não tem, na minha tem, mas na minha também tem. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Louvado seja o seu nome. A cura de Jesus Cristo está presente onde nós o buscamos. Não se iludam, irmãos, com obreiros que aparecem aí prometendo curas e mais curas. Recentemente esteve um grande avivalista, pelo menos já foi, né? Ele levava para a sua concentração, que era baseado em curas divinas e milagres, etc., dezenas de pessoas numa cadeira de rodas, que lá na hora da oração levantavam e diziam: olha, eu cheguei numa cadeira de roda e agora estou andando, porque ele chegou na cadeira de roda, mas não era paralítico. O que eu estou dizendo não é da minha cabeça, não. Passou na televisão para todo mundo ver. Mas mesmo assim Deus olha para a igreja e fala: mas você tem a seu favor que não negastes a minha fé. E graças a Deus nós louvamos o Senhor, porque a igreja de Cristo tem se mantido de pé, tem se mantido forte. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. No meio daquele povo existia um povo que servia a Deus. No meio daquele povo tinha um povo que servia a Deus, e muito embora Satanás estava ali querendo aliciar aquele que ele pudesse. A cidade de Pérgamo vivia sob a espada de Roma, ou sob o governo de Roma. E existia medo, existia intimidação. E muitos falsos ensinadores chegavam ali querendo implantar um novo padrão da palavra de Deus. Alguém disse que Satanás visitava as outras cidades, mas que morava em Pérgamo. Então Pérgamo era um dos centros da adoração do imperador romano. Você podia adorar a Deus? Pode, mas você tem que fazer continência, você tem que respeitar, você tem que adorar também a César, imperador romano. E a igreja vivia, de certa forma, coagida naquele meio. Mas o Senhor ainda acha no meio desse povo uma testemunha fiel, homens fiéis ao Senhor, a igreja fiel ao seu nome. Jesus fala de Antipas, a sua fiel testemunha. É uma igreja onde a perversão estava presente. Mas Satanás não pode e jamais poderá vencer a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem ameaça de todo lado. Vem governos querendo enfiar para a goela abaixo do povo casamento entre homens, casamento entre mulheres. O pecado avassala, mas a palavra de Deus continua firme. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor que te tirei e puxei pela minha mão de poder. Você foi eleito pelo Senhor Jesus. Glorificado seja o seu nome. Podem vir Balaques, podem vir Nicolaítas, podem vir Balaãos, mas não importa. A igreja de Deus permanecerá firme. Por quê? A igreja que se baseia na palavra de Deus, ela está imune da derrota de Satanás. Por quê? Porque Jesus já venceu na cruz.
Jesus já venceu o nosso lugar. Não precisa mais lutar, não precisa mais gemer, não precisa mais se automutilar. Por quê? Porque o Senhor, no Calvário, pagou por todos os seus pecados. Louvado seja o Senhor. Certa feita, Deus matou 24 mil israelitas. E Balaão não pôde fazer nada. Mas o pecado fez. Compromissado com o mundo, compromissado com as mentiras, compromissados com o profano, compromissados com o mundo, porque um pé na igreja e outro no mundo. Não, o Senhor te chama nesta manhã, para quê? Para ter a sua vida nas mãos do Senhor e dizendo: Senhor, eu quero guardar no meu coração as tuas palavras. Para quê? Para que eu não venha pecar contra ti. E todo mundo, e todo momento em que nós espiritualizamos o material, nós estamos sendo hipócritas diante de Deus. E diz a palavra que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um foco de pecado contamina toda a igreja. Gostaria de ler no livro de Isaías, capítulo 1. Eu acho que é isso mesmo, deixa eu olhar. Livro de Isaías, capítulo 1. Eu vou dar prazo para que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1. E acompanhe esta palavra. Isaías 1, verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais nédios. Não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e agoir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Diz uma tradução: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus não se contamina com o pecado. Deus não se deixa contaminar pelo mundanismo. Mas a igreja precisa mais do que nunca entender que o Senhor quer da igreja, quer do seu povo, sinceridade. O Senhor nos fala aqui que Ele já está cansado de ofertas, cansado de louvores, cansado de tantas coisas que são levadas aos átrios do Senhor.
mas estão manchados de sangue, diz a palavra. Lavai-vos, purificai. Para de dar valor espiritual àquilo que é material. Para de materializar aquilo que é espiritual. Pare de espiritualizar aquilo que é carnal. Certo grupo de pessoas numa comunidade resolveram erguer uma capela. Fizeram um mutirão, juntaram, arrumaram um terreno, um fazendeiro doou um terreno e foram fazer a capela. E quando estavam lá na cúpula, já colocando a cumieira, né, aquela peça principal, né, no meio do telhado, né, o líder da turma virou para seus colegas e disseram: a capela está pronta, agora o diabo é o santo. Muitos colocam uma ferradura atrás da porta. Se ferradura dessa sorte, burro não puxava cavalo. A igreja precisa entender que o Senhor requer de nós o quê? Uma vida no altar do Senhor. Você vai pecar, você vai errar, sim. Nós somos humanos, nós somos pecadores. Mas se a nossa vida estiver no Santo dos Santos, na presença do Senhor, nós teremos no nosso coração guardado a sua palavra, porque é do coração que sai, é do coração que procede todos os pecados, é do coração que procede toda avareza, toda mentira, todo adultério, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. O que entra da sua boca não te contamina, mas o que contamina é o que sai da sua boca, diz o Senhor. Muitas vezes alimentamos a ganância, aceitamos. Alguém disse certa feita aí, esses dias, um determinado líder religioso dizia o seguinte: olha, nós aceitamos tudo, aceito bicicleta, aceito moto, aceito carro, aceito seu cartão de crédito, mas com a sua senha também. Quantas vezes a ganância enche o nosso coração, estimula o mundanismo, a cobiça, afasta o crente da igreja, mas afasta também o crente da presença de Deus. Nunca deixe afastar Cristo da sua vida, meu irmão. Pastor Daniel Leite, certa feita, me disse uma expressão que guardei. Ele falou comigo: Hilário, nunca perca a visão de Deus. Irmão, nunca perca a visão de Deus. Que Ele te abençoe nessa manhã. Amém. Louvado seja o Senhor.